Boa noite. Nós esperamos que nessa noite o amor do Pai envolva o teu coração. Nós esperamos que nessa noite você possa se entregar a Ele, montar neste lugar um trono de louvor e adoração. Que você possa ir na sua casa, no seu lar, onde você estiver, levantar as suas mãos, se entregar a Ele, em nome de Jesus.
sou filho. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois ao que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus.
Só Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és o nosso fundamento. Tu és o nosso fundamento. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor. Tu és o nosso fundamento. Graça e paz, Igreja Batista de Richmond. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. O nosso líder do louvor, Cris, ele conta que tinha um pastor que quando ia dar uma palavra mais pesada, ele usava uma Bíblia branca. Bom, eu não tenho uma Bíblia branca, eu tenho a minha Bíblia pretinha mesmo,
mas eu queria que você considerasse ela como branca, porque a palavra de hoje vem trazer, nos chamar a responsabilidade de uma forma bem profunda. Semana passada, na sexta passada, eu tive o prazer de jantar na casa do pastor Max, da Igreja Batista Atitude, daqui de Vancouver. Foi a primeira igreja brasileira, de fato, não um grupo de brasileiros, mas eles são uma igreja brasileira aqui. E ele me convidou a mim e o meu esposo para jantar com ele e a esposa dele, foi muito bom. E enquanto a gente estava lá conversando, você sabe, né? Crente, quando vai na casa um do outro, conversa de tudo e tem um tempo maravilhoso, de muita comunhão. E foi assim na sexta. E aí na conversa ele comentou que a igreja vai entrar nesse mês de março, a partir do dia 8 de março, em uma campanha de oração e de jejum. E eles vão estar estudando em cima de um livro chamado Kryptonita. Quando ele falou assim, a gente vai estar na campanha livro Kryptonita, eu falei, Kryptonita, coisa de Superman? Eu nem gosto de Superman. Eu sou daquelas crentes que Superman, isso não é coisa de crente não, porque o único Superman que eu conheço foi Jesus, é Jesus, e nós somos falhos e pecadores. Mas daí ele logo explicou do que era o livro, falou que a Kryptonita era o que drena, tira as nossas forças espirituais e que o autor fez essa comparação entre o Superman e entre o cristão. E eu achei bem interessante. Eu também acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo aqui no Canadá, que as igrejas estão fechadas, a gente já está indo para o 2º ano de igrejas fechadas, nos quais as pessoas não podem congregar mais. Eu acho que essa palavra é importante, eu acho que essa campanha é importante. Então ali no jantar eu falei, pastor, eu quero participar. Quero participar dessa campanha, quero participar desse jejum, vamos estar junto nisso e tal, me fala um pouco mais do livro. E aí eu já reservei o livro, já comecei a ler e fui buscando as ministrações sobre esse livro e tal, e achei bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. Eu vou parar um minutinho agora, vai entrar um vídeo que eu queria que vocês assistissem. Faster than a speeding bullet, bending steel with his bare hands. Superman. What if we're more like him than we realize? Think about it. Superman draws his strength from the sun. We draw our strength from Jesus Christ, the Son. Superman is not from this world. As a child of God, we are not of this world. Superman possesses supernatural powers. We are supernaturally empowered. But hold up. One thing had the power to stop Superman, bringing the previously invincible down to his knees. Kryptonite. Is it true? Like Superman, our strength is being robbed, neutralizing our power and making us weak. Could it be Kryptonite has invaded our lives, taking root? Could it be? Bom, como vocês viram no vídeo, bem legal, né? O autor desse livro consegue comparar o super-homem, o Superman, com o cristão, o cristianismo. Ele fala que o Superman tem uma força que vem do sol e nós temos uma força que vem de Jesus, que é a nossa luz maior. Jesus é a nossa luz, é a nossa fonte de luz. Ele fala que da mesma forma que o Superman não é desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, pertencemos ao Pai, pertencemos ao Senhor. Eu costumo dizer que o meu passaporte não é um passaporte brasileiro, não é um passaporte canadense. O meu passaporte é o passaporte do céu. É lá que é a minha morada, é para lá que eu vou. Então nós que aceitamos Jesus no nosso coração, que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós sabemos que não pertencemos a este mundo. Outra comparação, ele fala que o Superman tem poderes sobrenaturais. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo revela em nós poderes sobrenaturais. E eu estava refletindo sobre esses poderes, talvez você pense logo assim, poderes de cura, poderes de milagre, mas eu nem falo isso, eu falo até o poder de você amar o próximo, o poder de você amar as pessoas que te fizeram mal, de perdoar. Isso é através do Espírito Santo. Em nós mesmos, na nossa humanidade, a gente não consegue, porque o pecado está em nós, nos puxando a ter mágoa, a ter rancor, a ter ira, e é o Espírito Santo
que habita em nós e que transborda, que nos leva à consciência da necessidade de amarmos como Jesus amou, de nos sacrificarmos pelos outros como Jesus sacrificou. Então isso é um poder que não vem de nós, vem do Espírito Santo. Nós somos então espiritualmente, sobrenaturalmente empoderados pelo Espírito Santo. E aí o autor, ele explica, né, que tem uma coisa que faz com que o Superman, o super-homem caia de joelhos, fique enfraquecido, perca todos os seus poderes e fique mais fraco até do que uma pessoa comum, que é a Kryptonita. A Kryptonita veio do mundo do Superman, ou seja, veio do mundo que ele tinha deixado para trás. E quando ele se aproxima dessa Kryptonita, quando ele se aproxima daquela pedra verde que a gente viu nos quadrinhos e nos filmes, ele perde todo o poder. E aí o autor nos leva a refletir sobre isso. O que é que leva o cristão a ficar até mais fraco do que uma pessoa comum? O que pode levar a mim ou a você a perder as nossas forças espirituais, a nossa capacidade de perdoar e de amar, a nossa capacidade de servir a Deus, a nossa capacidade de nos sacrificarmos pelos outros? O que tira, o que drena a nossa força? E é nisso que a gente vai meditar hoje. Eu queria convidar vocês a abrir o coração de vocês e receber essa palavra. Que vocês possam, assim como eu, que cada vez que eu leio mais sobre o assunto, eu tenho no meu coração um temor de Deus e eu falo assim: Senhor, trabalha em mim, ó Pai. Eu preciso tanto de Ti, porque eu não consigo ser como o Senhor espera que eu seja. Então eu preciso que o Senhor me dê essa capacidade. Trabalha no meu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos, orasse comigo, para que nesse momento a gente tivesse uma experiência com o Espírito Santo de uma forma sobrenatural e que Ele nos levasse ao entendimento do que Ele espera de nós, ao entendimento do que nós podemos ser em Deus e não estamos sendo por causa das nossas escolhas. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, estamos aqui hoje para meditar, Senhor, em cima desse livro. Eu peço, ó Pai, que tudo que vem abençoar as nossas vidas, nos fazer crescer em Ti, seja abordado nessa noite, ó Pai. E que se algo vier de mim mesmo, que o Senhor tire, Pai. Eu peço que seja o Teu Espírito Santo agindo, Senhor, nesse momento nas nossas vidas. Que o Senhor flua em cada lar, em cada coração e nos faça sair daqui hoje, Senhor, cheios da Tua presença. Pai, inunda este lugar, Senhor, inunda essa minha casa, a casa das pessoas que estão assistindo com a Tua presença e com o Teu poder. Que hoje seja uma noite de libertação, Senhor. Que hoje seja uma noite de transformação, ó Pai. E que o Senhor possa operar profundamente em nós. Queremos, ó Pai, ser uma nova criatura em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Bom, no meio de tantos textos que eu podia abordar, para falar sobre essa necessidade de conscientização das nossas fraquezas, do que nos leva a fraquejar, eu queria pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. A palavra de Deus diz assim: Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aqui, irmãos, era no começo da igreja primitiva, iniciozinho. Jesus tinha deixado os discípulos encarregados de compartilhar a palavra dele. Imagina só que as pessoas estavam vendo ali aqueles discípulos
sendo completamente cheios do Espírito Santo, fazendo milagres e prodígios. E eles esperavam que Jesus voltasse a qualquer hora, porque a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, o momento em que Jesus vai voltar, somente Deus. Então aquela igreja que estava começando, eles sabiam que Jesus podia voltar a qualquer hora, e eles estavam dando o melhor deles em servir, eles estavam se doando completamente. Eles não tinham apego às coisas dessa terra, porque eles entendiam que eles iam para o céu, que da mesma forma que Jesus tinha vindo, morrido, ressuscitado, prometido para eles que voltaria para levá-los para a presença do Pai, para a vida eterna com o Senhor, eles tinham isso ardendo no coração deles diariamente. Então eles não tinham razão nenhuma para ficar apegados às coisas daqui. Interessante que eu estava até vendo, né, o próprio autor desse livro, que é o John Bevere, alguma coisa assim, que ele estava dizendo que a ideia de escrever esse Kryptonita foi quando ele estava estudando sobre a igreja de Corintos, que era uma igreja que, além de uma igreja de estar altamente desunida, cheia de partidarismo, uns eram de Paulo, outros de Apolo, Cefas, enfim, estavam todos divididos. Era uma igreja também que estava acobertando pecado. E aí, através de estudando o livro de Coríntios, 1 Coríntios, ele resolveu criar esse livro abordando exatamente esse tema do que leva a igreja, os cristãos, a se enfraquecerem espiritualmente. E eu refletindo sobre o que ele estava dizendo, eu me lembrei da igreja primitiva, de como eles começaram, de como que o coração deles estava fervendo, apaixonados por servir a Jesus, dando a vida deles e vendo os milagres acontecendo. Vocês devem ter ouvido já, eu já ouvi algumas pessoas falando, Renata, mas isso era antigamente, hoje Deus não faz os milagres que fazia antes e tal. Gente, isso é conversa, Deus faz milagres. Se vocês ouvirem testemunhos de missionários que estão no campo missionário, abrindo mão da vida deles para a salvação de almas, sofrendo para que pessoas sejam salvas ao redor do mundo, você vai ouvir testemunhos e testemunhos de milagres, do sobrenatural acontecendo na vida dessas pessoas. O que acontece hoje nas igrejas, principalmente nas nossas igrejas no mundo ocidental, na América do Norte, aqui no Canadá, é porque a gente se acostumou de uma forma muito cômoda de ter acesso a tudo. A gente vê grandes igrejas, grandes templos, algumas têm até orquestras, instrumentos maravilhosos, estruturas fantásticas, e as pessoas começam a se acostumar com tudo tão bom, tão fácil, tão acessível, que usam a igreja como, como é que eu falo assim, como uma religião. Vou lá, vou no domingo, é uma experiência maravilhosa, me divirto, me encontro com os amigos e pronto. E esquece de que nós, como cristãos, fomos chamados para compartilhar o amor de Deus. Nós fomos chamados para amar pessoas e ganhar almas para o Senhor, não pela questão do número, não pela questão do status, não porque eu estou compartilhando a palavra, porque eu sou melhor do que ninguém ou porque eu quero reconhecimento, mas compartilhando porque a gente entende que se a gente não compartilhar, essas pessoas não vão ter acesso à vida eterna, não vão ter acesso ao amor de Cristo que nos alcançou. Então nós temos como cristãos essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Como cristãos, nós abrimos mão da nossa vida e abraçamos a pérola de grande valor. E qual é essa pérola de grande valor? É Jesus Cristo na nossa vida. Abrimos mão de tudo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós entendemos que Ele é o que há de mais precioso para nossas vidas. Não há riqueza, não há patrimônio, não há fama, não há sucesso, não há honra, não há nada que supere o amor de Jesus por nós. Então Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna com o Pai. Jesus não morreu para que eu tivesse meu nome escrito numa placa de igreja ou para que eu fosse reconhecida. Pelo contrário, eu estou aqui para que Ele seja reconhecido, para que Ele tenha glória, para que Ele tenha honra. Eu sou simplesmente um instrumento na mão de Deus, e assim você também. Nós fomos chamados para ser luz nessa terra, sal nessa terra. Fomos chamados para fazer a diferença. Nós não fomos chamados para cuidar das nossas próprias vidas. Quando nós olhamos como os discípulos começaram ali em Atos, na igreja,
Olha aqui, eles tinham comunhão, estavam juntos em unidade, eles tinham o mesmo objetivo, eles tinham a mesma crença, a mesma fé, eles compartilhavam das necessidades, eles sentiam as dores uns dos outros, eles estavam vivendo o primeiro amor. Eu não sei se você já aceitou Jesus no seu coração, eu não sei se você já experimentou o amor de Cristo, se você entende o sacrifício que Ele fez por você, da forma que Ele morreu para que os seus pecados fossem perdoados e você tivesse acesso ao Pai. Mas eu quero dizer uma coisa, quando eu descobri quem Jesus é, quando eu descobri o que Ele fez por mim, que os meus olhos se abriram, porque Ele pode não ter me curado de uma visão física, mas Ele com certeza me curou de uma visão espiritual. Eu vivia nesse mundo buscando Deus em espiritualidade humana, em filosofias humanas. E quando eu descobri o Jesus da Bíblia, meus olhos se abriram. E cada vez que eu entrava na igreja e eu via as pregações, e eu via o pastor pregar, eu olhava e falava, meu Deus, eu quero sentir esse amor, eu quero sentir essa presença de Deus. E eu abri o meu coração para que o Senhor fizesse morada em mim, para que o Espírito Santo de Deus fizesse morada. Eu comecei a falar sobre o amor dele com outras pessoas e eu não conseguia parar, porque eu estava tão encantada por quem Deus é, por tudo que Ele fez, por todos os milagres, que eu tinha essa necessidade de compartilhar. Com o tempo, eu fui vendo que eu fui esfriando, parece que eu fui me acostumando com a igreja, acostumando em ir para os cultos domingo, e tive momentos na minha vida que eu tive que orar a Deus e falar, Senhor, reacende em mim essa chama. Reacende no meu coração esse amor, essa paixão, que eu possa voltar a sentir a necessidade de ver pessoas sendo convertidas. Eu senti a necessidade de voltar para o primeiro amor. Então, o que pode fazer com que a gente se enfraqueça espiritualmente? Se a gente perde essa comunhão com Deus, se a gente perde essa comunhão com os irmãos, se há dentro de nós algo que está nos afastando de Deus, a gente precisa buscar, a gente precisa entender e nos reconciliar com Deus o quanto antes. Então, quando a gente olha para a igreja em Atos, no capítulo 2, como a gente leu, né, como viviam os convertidos, e a gente abre em 1 Coríntios, a gente vai lá em 1 Coríntios, abram aí a Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, e a gente começa a ver Paulo chamando a atenção. 1 Coríntios, no capítulo 3. Paulo chama, olha essa palavra de Paulo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê de beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo, quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, aquela igreja, porque assim, irmãos, a gente aceita Jesus, a gente começa a buscar crescimento espiritual, só que existe dentro de nós uma luta muito grande entre a carne e o espírito, porque a nossa carne puxa para coisas carnais e o nosso espírito puxa para as espirituais, nos leva para próximo de Deus. Se a gente alimenta mais a carne, a gente não só enfraquece a nossa vida espiritual, como a gente enfraquece o corpo. A gente afeta o todo. Aquelas pessoas que estavam dizendo, eu acredito mais do jeito que Apolo, eu gosto mais do jeito que Apolo faz, eu sou seguidor dele, outro eu sou seguidor de Paulo, outro eu sou seguidor de Cefas, outro eu sou seguidor de Jesus, estava criando uma confusão, estavam perdendo a unidade da igreja. E perdendo a unidade da igreja, eles estavam fora do propósito de Deus. Deus não podia se manifestar na vida deles e Deus não podia se manifestar naquela igreja, porque eles estavam fora do propósito de Deus. Quando vamos participar da ceia do Senhor,
devemos olhar e meditar em nós, se nós estamos com a vida que alegra o coração de Deus. Olhe para você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se você faz sem se examinar, sem se arrepender dos seus pecados, sem querer ser uma pessoa melhor em Cristo, sem querer andar nos caminhos do Senhor Jesus, você come e bebe para sua própria destruição. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se a gente tiver um senso crítico de olhar para a nossa vida e ver o quanto que a gente precisa melhorar, com certeza nós não traríamos julgamento para as nossas vidas. Mas o problema, irmãos, que vem uma frieza espiritual na nossa geração, que a gente começa a nos conformar, nos acomodar com as coisas desse mundo. O que antes era bem claro como pecado, às vezes está encoberto na igreja e é tido como normal. Antes, as pessoas que iam servir a Deus na frente da igreja, ou ministrando, ou no ministério de louvor, ou servindo em qualquer campo, eles tinham um temor no coração de fazer aquilo ali com respeito e reverência, porque sabiam o que estavam fazendo para o próprio Deus. Hoje, principalmente nas igrejas atuais, pessoas de louvor, pessoas que estão pregando, estão com a vida completamente fora dos propósitos de Deus. Tem vezes até que a igreja sabe e em nome do amor não chama atenção, não disciplina, simplesmente é coberta, porque para respeitar, para dar tempo da pessoa se arrepender, e chama o que é pecado de tolerável, porque para muita gente a Bíblia tem que ser adaptada para a realidade que nós estamos vivendo hoje no mundo. Não é o mundo que tem que se adaptar à verdade de Deus, mas é a igreja que tem que se adaptar à verdade do mundo. Meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia continua sendo a mesma, Deus continua sendo Deus e santidade continua sendo santidade. Se a gente for cair nessa história, a gente está buscando destruição para nós mesmos, a gente está buscando destruição para os nossos filhos, destruição para a nossa família. Deus não nos chamou para passar a mão na cabeça de ninguém, Deus nos chamou para amar o pecador, amar e recebê-lo de portas abertas, mas no partir do momento que eles entram e se convertem, eles têm que ter uma vida de exemplo, uma vida de testemunho, porque foi por isso que Paulo chamou a atenção da igreja de Corintos, que estava cobertando o pecado, trazendo destruição para aquela igreja. Então não podemos nos adaptar ao mundo, mas o mundo tem que se adaptar à igreja. E não adianta a gente querer ir para o próximo nível de relacionamento com o Senhor e querer ver maravilhas acontecendo no nosso meio, se entre nós, se dentro de nós não houver transformação. Eu não posso querer ver crescimento da igreja, eu não posso ver pessoas sendo convertidas, se convertendo, se eu não trabalhar dentro de mim o que precisa ser trabalhado. E isso é muito sério. Até hoje, para conseguir pessoas que se disponibilizem a fazer a obra de Deus é difícil, porque todo mundo está muito ocupado, todo mundo tem suas vidas, tem seus planos, seus objetivos. Parece que a gente está pedindo um favor para a pessoa servir a Deus. Irmãos, o tempo está curto, Jesus está voltando, pessoas precisam receber a palavra e a igreja está acomodada com as coisas desse mundo. E eu vou te dizer mais, a igreja está tão acomodada que estamos indo para o 2º ano de igreja fechada e você não vê a maioria dos pastores aqui do Canadá se levantando para reclamar. Por quê? Porque é segura por segurança do governo. Segurança do governo, mas as pessoas continuam indo normalmente para os mercados, os liquor stores, são as lojas de bebida, continuam abertas, os parques continuam cheios, as pessoas continuam levando sua vida normalmente. Agora a igreja, com distanciamento social, com máscara, não pode. E os crentes, muitos crentes, estão acostumados, acomodados com essa realidade.
Eu estou aqui ministrando online porque eu não posso estar na igreja. E está ok para a maioria das pessoas. Quando, na verdade, irmãos, deveria arder em nós essa necessidade. Arder em nós uma necessidade de servir a Deus na casa dele. Não porque seja o único lugar que a gente vai servir, mas porque é lá que estamos juntos como corpo de Cristo. É lá que estamos aprendendo da palavra de Deus. É lá que estamos louvando comunidade, como igreja, como comunidade. Então, eu faço um clamor hoje para vocês. Eu faço um clamor para vocês. Peça ao Senhor que reacenda no seu coração uma chama, uma vontade de servir a Deus, de voltar a ser uma igreja como a igreja primitiva, ou até melhor. Que venha o Espírito Santo em nós transbordando e que a gente tenha necessidade de transformação de vida, que a gente tenha uma paixão tão grande de servir a Deus que a gente não se acomode com os pecados diários, que a gente não suporte os pecados ocultos, que a gente não suporte ter uma vida distante da presença de Deus. Que essa chama arde em cada um de nós o tempo todo. Eu queria ler com vocês aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele nos chamou para ter uma vida, irmãos, espiritual. Ele nos chamou para andar com ele, para ter experiências profundas com Ele. Ele nos chamou para andar no sobrenatural aqui na terra. Nós sabemos que nesse mundo, cada um de nós temos aflição, problemas, dificuldades. Mas o nosso alvo é o céu. E a gente não vai viver o céu simplesmente quando chegar lá para aprender a viver no céu. Mas a gente tem que começar a viver o céu aqui. Experimentar do mundo espiritual com o Senhor Jesus aqui. Ter experiências com o Espírito Santo aqui. E não somente quando a gente chegar na presença de Deus. Salmo 32, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Irmão, se você nessa noite, você está sentindo no teu coração uma necessidade de confessar a Deus os teus erros e começar do zero, deixa eu te falar uma coisa, faça. O Senhor promete que joga todos os seus pecados no lago do esquecimento. Você começa do zero hoje, você começa uma nova vida com o Senhor. Se você está se sentindo pesado, se as coisas não estão andando na tua vida e você sabe que é fruto do pecado, é consequência do pecado, essa noite Jesus está te dando a oportunidade de se libertar de todo o pecado e começar de novo. Ah, Renata, então quer dizer que a gente tem que ser santo o tempo todo? Meus irmãos, Deus sabe que somos falhos e fracos. Ele sabe que podemos cair. Mas Ele é fiel, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. A mão dEle é poderosa para nos levantar e nos colocar de pé. O que Deus não quer é que a gente ande em pecado, que a gente viva em pecado. Porque o viver em pecado afeta não somente as nossas vidas, como afeta a vida do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Principalmente se você está na frente de um trabalho da igreja, mais do que nunca, é momento de você se reconciliar com o Senhor. Ande em unidade, ande como corpo de Cristo, faça parte do corpo, participe. Desde que começou essa pandemia, muitas pessoas que antes faziam parte desse grupo de brasileiros, desse ministério, simplesmente foram se afastando. Às vezes eu ligava, outras pessoas ligavam, mas a gente via um desinteresse. Por causa da pandemia, tem que ter cuidado. E a gente viu essas pessoas se distanciando cada vez mais. E eu entendo o medo, eu entendo a preocupação, mas eu fico me perguntando assim, meu Deus, se todos nós fizéssemos isso, se cada um de nós buscássemos
nos recolher no nosso núcleo familiar e deixássemos a igreja para depois da pandemia, como ficariam os trabalhos? Como ficariam os ministérios? Como ficariam as ministrações, o ministério de louvor? Como? Se a gente seguir a nossa vontade sem orientação de Deus, se a gente seguir os nossos objetivos, os nossos desejos, os nossos sonhos, deixando o trabalho da igreja de lado, eu vou te dizer uma coisa, Deus levanta outras pessoas, porque a obra é dele. Mas e no dia que você se encontrar com o Senhor, como que você vai explicar isso? Como que eu vou explicar isso? Eu tenho uma vida altamente ocupada também. Eu tenho filha, marido e tudo, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas estar aqui ministrando a palavra não é uma obrigação para mim. Faz parte da minha vida como cristã. Estar aqui ministrando, eu estou me alimentando e estou crescendo. Quando eu tive com o pastor Max na semana passada e a gente conversou desse livro, a gente conversou de muitas outras coisas, eu via paixão no olho dele, paixão no olho da esposa dele em servir a Deus. E é assim que nós, como igreja, devemos fazer o tempo todo. Ter paixão em servir a Deus, em compartilhar o amor dele. Confesse os seus pecados, se tem pecados. Tem uma história bem interessante lá no livro de Josué, o pecado de Acã. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Deus tinha prometido a Israel que destruiria Jericó. E ele manda Josué com o povo para destruir Jericó. E ele fala que não podiam levar nada com eles e que tudo que era de ouro, prata, ferro, tudo isso seria consagrado a Deus. O resto deveria ser queimado completamente. Eles não poderiam levar absolutamente nada. E ali eles estavam como povo, como um. Era uma promessa de Deus para que eles derrotassem o povo de Jericó, tomasse ali tudo, queimasse, destruísse o que era para ser destruído e levassem com eles o ouro, a prata, o ferro. Você pode encontrar isso em Josué no capítulo 6. A partir do versículo 18, diz o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as-vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Mas aí o que acontece? No meio daquele povo, tinha um cara chamado Acã. Acã viu coisas que interessou ele. E Acã pegou coisas condenadas, que eram das condenadas, e escondeu e levou com ele e não falou para ninguém. Só que você pode omitir, você pode esconder de todo mundo, mas você não esconde de Deus. Deus, ele sabe, ele sonda corações, ele vê o que a gente não pode ver, ele conhece o que a maioria das pessoas não vai ver, não vai conhecer, não vai saber nunca, mas Deus sabe. E aí ele faz essa loucura, porque foi uma loucura. E Josué manda eles irem destruir Ai, que era um outro povo, né? E era bem menor, ele mandou gente lá ver, o povo falou assim, não, esse Ai é muito fraco, não precisa nem mandar todo mundo, não vai subir todo o povo, porque facilmente nós vamos destruí-los. Só que quando eles vão contra Ai, Deus já tinha se afastado do povo de Israel pelo pecado de Acã. E aí quando eles vão ferir Ai, quando eles vão derrotar, eles são derrotados de uma maneira horrível. Inclusive, eles perdem 36 homens nessa guerra. E aí Josué fica arrasado. Josué não sabia o que Acã tinha feito. E aí Josué fica completamente arrasado e clama ao Senhor. Ele fala assim no versículo 7 do capítulo 7, disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Ele fica arrasado porque ele não entende como que Deus se afastou dele. E aí Deus diz que tinha pecado. Deus fala para ele, então disse o Senhor no versículo 10, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Agora, eu fico pensando assim, quando eu leio esse texto, eu falo assim, poxa Deus, foi Acã que pecou, foi ele que roubou, ele que quebrou a sua ordenança, a sua ordem, por que o povo todo de Israel tem que pagar por isso?
Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderem resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então você vê claramente que o pecado de um no meio do povo foi suficiente para abalar o povo inteiro. Você pode dizer agora, Renata, mas isso é Antigo Testamento, Novo Testamento, estamos na graça e tal. Meu irmão, se a gente quer ter experiências espirituais com Deus de forma profunda e trazer essa experiência espiritual para a igreja, nós precisamos ser um como povo. Nós precisamos tirar do meio de nós tudo que não agrada a Deus. Todo espírito de divisão, de inveja, de raiva, todo pecado. A gente precisa andar em comunhão. A gente não pode cada um querer seguir para um lado ou buscar os nossos próprios interesses. A gente precisa estar como um povo, unido, sendo um e todos em um propósito. Por isso que quando o pastor Max falou, vamos entrar no propósito de oração e de jejum, eu falei, cara, eu vou entrar nesse propósito de jejum também. Porque nós, como igreja, precisamos sim jejuar, nós precisamos sim orar e precisamos sim, como corpo, melhorar. Não podemos de forma nenhuma nos conformar com as coisas desse mundo, mas precisamos sempre buscar as coisas do alto, crescer em Deus. Eu convido vocês, vai começar a partir de segunda-feira, dia 8, a gente vai começar essa série, né, da Kryptonita, série de jejum e oração. Eu queria incentivar vocês a comprar o livro e começar a ler com a gente. Eu já estou lendo, não terminei, mas assim, tem sido bem enriquecedor. E levando para o contexto atual, né, porque eu acho que quando você lê um livro, ou você lê a Bíblia, você tende a trazer para o seu dia a dia e ver o que é que você pode aprender. O que me chamou a atenção e o que me fez assim, meditar muito foi o que a gente está vivendo hoje, né? Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproximando naquele dia. Ou seja, quanto mais vem o dia da volta de Jesus, mais a gente tem que estar unido e congregando. Quando a gente deixa de congregar, como é que a gente está vivendo hoje por conta da pandemia, a gente começa provavelmente eu não posso generalizar, mas a maioria de nós pode se enfraquecer espiritualmente. Pode começar, ao invés de ter aquela rotina de ir para a igreja, de servir a Deus na igreja, de estar com os irmãos, e você se isola dentro da sua casa, vem uma tristeza, vem uma depressão, uma ansiedade, você começa a assistir mais filmes, você começa a talvez se relacionar com pessoas do seu trabalho, que são as pessoas que você mais vê, e aí você, quando perceber, você já está voltando para uma vida secular que você tinha antes de se converter. E isso você vai alimentar mais a sua carne do que você vai alimentar o teu espírito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu conheço pessoas, servos de Deus, que serviram a Deus com sinceridade, pessoas que temiam a Deus e que foram pouco a pouco se afastando. Eu não vou mais para a igreja porque eu me decepcionei, eu não vou porque a igreja tem esse problema, ou a igreja tem aquele problema, e as pessoas foram se afastando e hoje estão completamente fora dos caminhos do Senhor. Completamente fora do propósito de Deus, do direcionamento para a vida delas, do direcionamento de Deus para a vida delas. Então, nós como igreja precisamos sim congregar. Renata, mas então como é que eu vou fazer hoje porque as igrejas estão fechadas, eu não posso ir para a igreja? Meu irmão, marque no parque. Se você não pode ter 10 famílias com você na sua casa, numa célula, chame um casal e ore junto. Se você não pode ir para a igreja, participe das reuniões do Zoom. Nós temos reuniões de mulheres no Zoom toda segunda-feira. Nós temos esse culto na sexta-feira. Compartilhe essa mensagem. Nós entramos no Zoom depois dessa ministração. Pouquíssimas pessoas entram, porque eu não aguento mais coisas online. A gente faz o que a gente pode fazer. Se é isso que a gente tem na mão, vamos agarrar, vamos abraçar e vamos fazer parte. Não se isole. Você não é uma ilha para ficar isolado. Você faz parte de um corpo. Presta bem atenção nisso. Como parte do corpo que você é, se eu tiro um pedaço do meu braço e esse pedaço cai, ele vai ser braço, mas ele vai ser um braço que vai apodrecer, vai estragar e não vai ter mais utilidade nenhuma.
Então o corpo ele tem que permanecer junto, esperando a volta de Jesus, unido em um só propósito. Nós somos uma unidade com o Senhor. Então você não pode de forma nenhuma achar que sozinho você vai conseguir. Você precisa fazer parte do corpo. Você é parte do corpo. Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20. Eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que desligarem na terra será desligado no céu. E lhe digo ainda mais, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Irmãos, vamos nos unir em oração, vamos nos encontrar, seja no Zoom, seja, enfim, qualquer forma, aqui no culto online ou na casa de alguém que você possa ir, uma pessoa só, você ore, marca no parque um piquenique, mas você é a igreja, você precisa estar na igreja e com a igreja. Eu gosto muito do Salmo, praticamente todo domingo, quando eu me converti, eu ouvia, alguém mencionava esse Salmo. Salmo 122, no versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor louvar e engrandecer o nome dEle. Vamos à casa do Senhor para crescer. Vamos à casa do Senhor para aprender. Vamos à casa do Senhor para estarmos juntos como família de Cristo. Se a gente der voz à nossa carne, a gente vai atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Se a gente der voz à nossa carne, nós vamos nos distanciar e perder experiências profundas que poderíamos ter com o Espírito Santo. Que essa palavra entre no seu coração hoje, que essa palavra dê a você sede de mudança, sede de transformação, que eu e você possamos, a partir de hoje, mais do que nunca, buscar a presença do Espírito Santo em nós. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, que a sua semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Eu convido vocês a participarem do Zoom com a gente, a seguir a página da Richmond Baptist, a compartilhar essa mensagem, a mandar pedido de oração, a estar conectados com a gente, tá bom? Até a próxima, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês.